Era uma vez uma família que decidiu se mudar para uma bela casa de campo. A casa era antiga, mas parecia perfeita para a família. Porém, eles não tinham ideia do que estava por vir. Logo após se mudarem, começaram a ouvir ruídos estranhos pela casa. Sons de passos, portas batendo, vozes sussurrantes. Mas eles simplesmente ignoravam esses ruídos, pensando que era apenas a casa velha ou o barulho do vento que soprava lá fora. Com o passar do tempo, as coisas começaram a ficar mais assustadoras. A família começou a ver sombras se movendo pela casa, mesmo quando não havia ninguém lá. Objetos se moverem sozinhos, portas abriram e fecharam sem nenhuma explicação aparente. Eles suspeitavam de que algo estava errado com a casa. A família então decidiu pesquisar a história da casa e descobrir que ela havia sido construída sobre um antigo cemitério, que foi destruído para sua construção. A casa foi construída em cima dos restos mortais dos antigos moradores. Os espíritos dos antigos donos da casa agora assombravam a família. Eles desejavam que a família saísse da casa, para que eles pudessem finalmente descansar em paz. Mas a família não queria deixar a casa. Eles estavam tão apaixonados por ela que decidiram tentar lidar com a situação. Eles chamaram um especialista em paranormalidade para tentar limpar a casa dos espíritos, mas foi em vão. A presença dos espíritos apenas ficava mais forte e perigosa. Os espíritos finalmente se tornaram tão violentos que a família foi forçada a fugir da casa no meio da noite. Eles nunca voltaram e a casa ficou abandonada desde então. As pessoas que passavam por perto diziam que era possível ouvir os lamentos dos espíritos ecoando pelos corredores da casa. Anos se passaram e a casa ficou cada vez mais deteriorada. As janelas estavam quebradas, as portas rangiam com o vento e a pintura estava descascando. Ninguém ousava entrar na casa, exceto os corajosos caçadores de fantasmas, que alegavam ter visto coisas que não poderiam ser explicadas. Um dia, um jovem casal decidiu que queria comprar a casa e restaurá-la. Eles não sabiam da história assustadora da casa, mas acharam o preço muito bom e decidiram comprá-la. Assim que concluíram a reforma, os ruídos estranhos começaram a ressurgir pela casa novamente. A princípio, eles pensaram que eram apenas os ruídos comuns de uma casa velha, mas logo ficou claro que era algo mais sinistro. Objetos passaram a se mover sozinhos novamente e eles passaram a sentir uma presença estranha e sombria. O casal ficou tão assustado que decidiu pedir ajuda a um padre local. O padre aceitou realizar uma cerimônia para abençoar a casa e afastar os espíritos malignos. Mas mesmo depois da cerimônia, a presença dos espíritos só se tornou mais forte. Foi quando o casal decidiu contratar uma equipe de investigação paranormal profissional. Eles passaram dias investigando a casa e descobrindo que havia muitos espíritos presos na casa, não apenas dos antigos moradores, mas também de outras pessoas que haviam desaparecido naquele local ao longo dos anos. A equipe de investigação paranormal finalmente conseguiu limpar a casa dos espíritos. O casal estava aliviado e feliz por finalmente poderem morar na casa sem medo. Mas eles nunca esqueceriam as assombrações que enfrentaram e acreditavam que a casa ainda guardava muitos segredos sinistros que nunca seriam totalmente descobertos. Conto: A Casa dos Espíritos, de Albaneide Batista.